Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje voltamos a falar da escola, na semana em que se iniciam as atividades escolares com a recepção aos alunos, agendada para os dias 15, terça-feira, e 16, quarta, abrindo assim o ano escolar 2015 a 2016, que funcionará em pleno no dia 17, em todos os centros escolares do agrupamento de escolas de Vieira do Minho. Ainda um ano de reforma educativa e, repetindo, mais uma vez, uma fase de reforma no ensino do país, que teve já vários protagonistas na pasta ministerial e que ditou já o encerramento de alguns milhares de escolas desde 2003. No Conselho foram 32. Também a redução do emprego de muitos professores. Ao nível local, de assinalar que foi o segundo ano de funcionamento de todos os centros escolares ou centros educativos, nomeadamente Vieira do Minho, Louredo do Norte, Roças Sul ou EB1 Jardim de Infância e EB1 de Guilhofarei, completando-se assim o parque escolar do Conselho. No município, o início do ano escolar foi marcado pela entrega de manuais escolares que ainda decorre. Com o ano a iniciar, esta sexta-feira, aliás, teve lugar a recepção aos professores e a habitual visita ao Conselho. Com o ano a iniciar, vamos tentar perceber o que se podem esperar, quer os pais, os encarregados de educação, também os alunos e a comunidade no seu conjunto. Para isso, convidamos e temos em estúdio Elsa Ribeiro, vice-presidente da Câmara e vereadora do Pelouro, Rui Monteiro da Silva, diretor do agrupamento de escolas de Vieira da Aruz, de Vieira do Minho, e Paulo Magalhães, o presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Professor, não fizemos ainda não tivemos a oportunidade de fazer o balanço do ano de 2014-2015. Em termos genéricos, o que é que podemos dizer? Professor Rui Silva. Cumprimento o Sr. Paulo, Sra. Vereadora da Educação, Sra. Professora Elsa Ribeiro, José Luís, todo o auditório da Rádio Alto Ave. E relativamente à pergunta que me colocas do ano letivo que terminou, não temos ainda a avaliação totalmente completa, mas a maioria dela está feita e que posteriormente será divulgada. O ano decorreu dentro daquilo que era, podemos considerar normal, com os resultados obtidos por nossos alunos, também naquilo que era expectável. Relativamente àquilo que hoje que se utiliza muito nos últimos anos, que é a questão dos rankings, não tive a oportunidade de ver qual a situação da escola relativamente aos rankings do ano que findou, que é esse que o José Luís está a falar, ainda não temos esses dados, normalmente só talvez para outubro. E neste ano que vai começar, professora Elsa, começa, enfim, além de na escola a preparação de todo o plano, que será o plano de atividades, que não está ainda na página, ainda é cedo para isso, mas começa também com a distribuição dos manuais. Boa tarde a todos, aqui às pessoas que constituem este painel, bem como todos os ouvintes e muito especialmente aos alunos, pais e encarregados de educação deste início de ano letivo. É assim, claro que fim-se um, e o Zé Luís agora colocou a questão ao professor Rui do balanço do ano letivo, imediatamente se inicia um novo ano letivo. É necessário atempadamente tratar toda a logística que tem a ver com refeições, com transportes, com obras de melhoramento, que depois iremos também falar nisso, de maneira a recolher nas melhores condições os alunos e os docentes e não docentes neste ano letivo, e entre elas iniciou-se também a distribuição dos manuais, com oferta dos manuais a todos os alunos do primeiro ciclo, nas disciplinas de português, estudo meio e matemática e respectivos cadernos de atividades. E este ano a novidade é o inglês também ao nível do terceiro ano. Depois demos continuidade à nossa bolsa de manuais escolares, que começou na quarta-feira passada a distribuição desses manuais. Relembro que é uma bolsa, ou seja, houve a título de empréstimo e os alunos ficam com esses manuais ao longo do ano letivo.
continuam com esses manuais até à realização do respectivo exame da disciplina e depois devolvem-nos. Claro que há nesta bolsa manuais que já transitam do ano passado e manuais novos, uma vez que há necessidade sempre de proceder a alguma atualização. É com muito agrado que constatamos que a quase totalidade dos alunos e dos respectivos encarregados de educação se inscreveu nesta bolsa e, a um ritmo normal, está a proceder ao levantamento dos mesmos. Falou no inglês. Se eu ouvi bem, é porque a escola tem possibilidade, a escola e o município têm possibilidade de dar inglês, porque isso não é facultativa. Não, é obrigatório. Como a atividade já é obrigatória. Pela primeira vez. É assim, ao nível... Pela primeira vez em 2015, 16 ou já o ano passado era? Se era eventualmente em algumas escolas piloto. É assim, ao nível do primeiro ciclo, funcionávamos com uma área, uma AIEC de inglês, já há vários anos, e continuamos com essa AIEC de inglês para o primeiro, segundo e quarto ano. Com esforço do município? Sim, é uma AIEC, é uma opção, em termos que foi discutida ao nível do Conselho Pedagógico, ao nível do município, ao nível do Conselho Municipal de Educação e também ao nível do Conselho Geral, o manter ou não estas áreas, e na altura foi consensual manter a área de expressão física, de inglês e de expressão musical. Inglês continua com o estatuto da AIEC ao nível do primeiro, segundo e quarto ano, e ao nível do terceiro ano, por imposição legal e porque faz parte do currículo, passa da AIEC a parte integrante do currículo. Paulo Magalhães, a Associação de Pais também faz o seu balanço do ano de 2014-2015. Vai muito boa tarde, bom dia ao painel, bom dia Zé Luís, aos ouvintes da Rádio Alto Ave. Vai ao encontro do que o Sr. Diretor disse e da Sra. Vereadora, o ano transato decorreu dentro da normalidade, findou dentro da normalidade e já estamos a iniciar outro, que esperamos que inicie também dentro da normalidade e que corra dentro do melhor que se preparou ao longo destes últimos 2 meses de reuniões e trabalho que este painel teve para preparar o início do próximo ano letivo. Vamos então perceber o que é que temos de melhor para já na escola em termos de instalações. O ano passado foi uma das coisas assinaladas aqui e já antes disso, resultado da suspensão do plano de parque escolar, deixaram de ser feitas as obras de beneficiação que estavam previstas na escola. Isso traduz-se em quê? Em perda de qualidade a que nível, professor Rui? Perder qualidade relativamente a outros, porque nós mantemos as instalações que tínhamos e não é por causa disso que vamos perder alguma qualidade. Nós não temos a qualidade que queríamos que outros tenham. Contudo, estou convencido que nesta fase que o Governo agora anuncia, a escola de Vieira do Minho seja contemplada, uma vez que estávamos ali à porta, morremos na praia, como se costuma dizer, que seja contemplada neste pacote de escolas que o Ministério da Educação anunciou que vai requalificar. Professor, e esta é uma aposta e nós não desistimos, temos feito tudo para que recordar à Câmara Municipal a necessidade de continuar a falar e não deixar morrer o assunto. Os conselheiros na escola estão fartos também sempre de repisar o mesmo assunto. Eu próprio nunca deixo cair a oportunidade, sempre que posso falo, sempre que tenho a oportunidade falo no assunto. A Associação de Pais igual e pronto, e é um desejo e é um sonho que gostaríamos de ver cumprido. Professora, mas deixe-me pôr aqui, pôr a todos naturalmente as pessoas vão percebendo que nós falamos periodicamente nisto e naturalmente falam connosco. Já estamos a falar nisto há 6 anos. Exatamente, mas falamos da escola, portanto. Eu estou a dizer neste caso concreto da requalificação. Pois, eu percebi que há pais com algum descontentamento, não sei se dirá depois o Paulo Magalhães se esse descontentamento chega à Associação de Pais. Realmente é uma coisa muito simples, que são as instalações de higiene, que há, enfim, pouca privacidade, é isso que eu ouço. O que é que acontece? Mas deixe-me completar, eu perguntava se aqui o município não podia intervir com pequenas intervenções. Mas estamos a falar em que escola? Nas zonas de higiene. Mas em que escola? Na escola, no agrupamento de escolas? Sim. Não, estamos a falar ao nível da secundária. Na escola secundária. Na escola EBS, pronto, nessa escola diz-me relativamente respeito a mim.
O que é que acontece? Acontece que todos os balneários públicos têm que ser utilizados como deve ser. Temos alunos, e falou-se nisso quando foi da fusão das escolas, alunos a conviver desde os 10 aos 20 e tal anos. Isso por vezes traz alguns inconvenientes. E isso não é de agora. Há muitos anos que eu estou na direção e uma das partes que mais me custa manter para uma utilização condigna por parte dos alunos é exatamente as casas de banho. Porque são eles, infelizmente, que estragam. É um local, como tu sabes, difícil de vigiar. Nem deve ter vigias, não é? Uma casa de banho. E é muito difícil de controlar. E, por vezes, aparecem alunos que, infelizmente, não é? Não leem o regulamento da escola. Não respeitam aquilo que é público, aquilo que é deles e que é dos outros. E isto custa dinheiro, reparar e pôr novamente em condições. E nós temos-lo feito, não é? Periodicamente. Contudo, não vamos sempre com uma porta cá e colocar logo a porta, não é? É difícil. Deixamos esperar que na altura morta dos períodos escolares se consiga fazer algumas horas de reparação. E isso temos-lo feito. Agora, não é assim tanta falta de higiene como as pessoas dizem, como tu estás a dizer. Não, eu não disse falta, eu disse falta de privacidade nas zonas de higiene e algumas dificuldades. Não considero que isso seja verdade. Paulo Magalhães. Relativamente a esse assunto... Chega à Associação de Pais aquilo que ocasionalmente... Não chegam todas essas questões, chegam algumas, como é óbvio, mas não chegam a essas, mas em particular essa, acho que de todo não faz muito sentido. Não faz todo o sentido. E isso convidava, inclusive, os encarregados de educação, de vez em quando, a oferirem, a ir visitarem a escola, porque a escola está aberta a toda a gente, está aberta aos pais, principalmente aos pais, para eles verem e oferirem. E reitero aquilo que o professor Rui disse, o ensino é público, é gratuito, e cabe-nos a nós, pais, educar os nossos filhos para eles zelar pelas boas instalações. Porque assim, não há escola nenhuma que aguente todos os dias... Corrigindo, pelas fracas instalações que temos, que estejam sempre... a ser vandalizadas. Sempre em condições de todos utilizar dignamente. Mas sabes que isto é um aspecto que, nas reuniões que eu tenho periódicas com os alunos, uma vez uma aluna levantou a questão e disse: "Seu diretor, eu gostava de colocar a questão relativamente às casas de banho das miúdas." E depois de discutirmos e chegarmos a um acordo que, de facto, que são os próprios alunos que estragam aquilo que está em condições de ser utilizado, não é? A escola fez um esforço grande e enorme e conseguiu requalificá-las quase todas. E a mesma miúda, no final, deixou o recado e disse: "A minha turma agradece o que a escola fez pelas casas de banho que nós tínhamos sugerido que fazer, e estamos conscientes que somos nós que estragamos. Não somos funcionários, somos professores, somos nós. Isso. E não deve ser, e todos nós só temos essa responsabilidade de as manter limpas e asseadas para que quem as utilizar a seguir." Apesar que os nossos funcionários estão sempre atentos, estão lá para trabalhar. Não é? E fazem-no constantemente. Mas pergunto, isso é um exemplo isolado de um ato de reconhecimento de um aluno, não, neste caso de uma jovem aluna? Não é assim tão isolado. Normalmente tudo o que temos feito na escola pode não ser na hora, porque essa é a nossa obrigação. Mas essa atitude da aluna é uma atitude isolada? Não, relativamente a observações, não. A observações e críticas construtivas, são vários alunos que por vezes intervêm junto dos diretores de turma, junto dos seus professores, junto dos auxiliares da ação educativa, junto da direção, que fazem as suas reivindicações, porque é assim mesmo que tem que ser. E é isso que nós lhe dizemos: eles têm que estar atentos à escola que têm e àquela escola que querem ter. E depois, tudo aquilo que é normal, que eles sintam que não está bem, nesse aspecto e noutros, eles devem fazê-lo sentir à direção, porque senão a direção não é omnipresente para ter conhecimento de tudo o que se passa numa área vastíssima como é a nossa escola. Professora Elsa, mas eu perguntava-lhe, o município não tem possibilidades de ajudar nestas circunstâncias? Assim, nunca foi solicitado ao município uma intervenção na EBS. Conforme diz o professor Rui, a escola vai resolvendo. É assim, uma vez que, em termos de município, os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do primeiro ciclo são
propriedade do município, o que não acontece com a EBS. De qualquer forma, sempre que é necessário qualquer colaboração entre os nossos funcionários e município, como aquele que está EBS, previsto, por eles exemplo, também para a são próxima feitos. semana, aquela intervenção que a Câmara vai fazer, a Câmara Municipal, que tem previsto para começar a iniciar na próxima semana, o Cais de alisamento embarque. do cais de embarque fora da escola e dentro da escola, para que os alunos não fiquem encharcados quando está a chover. Ou seja, Portanto, trata-se de uma porque a escola não colaboração tem essa capacidade. em termos de autarquia e em termos de escola. Neste caso, estamos a falar de um caso muito específico em termos de casas de banho. Estou a falar de casos outros, como o caso dos cais de embarque. Por exemplo, em termos das escolas de Roças, de Guilhofrei, há problemas em termos de sanitários, eles são resolvidos pelos funcionários da autarquia, ou seja, é foram uma lá outra várias realidade. vezes desentupir também usar exatamente. Fossas e... Os parceiros são para as ocasiões e é assim que tem que ser, e é assim seja, que tem acho sido, que e é é assim um- que vai continuar a ser. É um trabalho em colaboração que tem que ser feito e que está efetivamente a ser feito. Os novos professores, se é que os há, este ano normalmente há sempre alguns, que apreciação fizeram na visita que fizeram ao Conselho? Olha, Zé Luís, esta visita é mais um momento de convívio entre professores e dos vários ciclos de ensino. E aquilo que se pretende é dar a conhecer aos novos e àqueles que continuam cá, estão cá há muito tempo, que aprofundem o seu conhecimento relativamente à Vieira do Minho, no que diz respeito à morfologia do terreno, às distâncias que os nossos alunos têm que percorrer e aos horários que têm que cumprir. E em que condições. Nós, por acaso, viajamos num autocarro muito Cómodo. muito bom, cómodo. Muito cómodo. Que não é o mesmo para os nossos alunos. Não é? E às vezes com uma lotação os carros mais lotados, com horários mais apertados. E então, isto é para que a ideia foi esta, foi os professores ter conhecimento daquilo que os nossos alunos passam, porque antigamente fazíamos isto, deixámos de fazer há muito tempo, e então optamos por este tipo de recepção e recordar aos professores, porque felizmente o nosso quadro mantém-se, posso dizer que no quadro muito letivo, fixo. só no mais ou menos 160 alunos, 160 professores, só 13 ou 14 é que são novos. Portanto, o quadro mantém-se. Sim, exato. Faltam-nos fazer, deste total de professores, faltam-nos fazer 5 substituições, contratar um técnico especializado que Uma já está notícia concurso, que eu vi hoje no faltam-nos texto substituir 5 colegas do quadro que estão doentes. há atrasos nisso. Uma notícia que eu vi hoje no texto, nos títulos dos jornais. No caso de Vieira do Minho, os professores de substituição, a sua colocação. É mais tardia porque tem que ser. É uma questão de mecânica do concurso. Porque imagina, um professor que vai substituir outro é de forma temporária e está bem colocado. Imagina que ele agora vem substituir alguém 15 dias e não apanha um horário para o ano inteiro. Então tem lógica que primeiro sejam as contratações anuais, as substituições anuais, e só depois as temporárias, para não prejudicar precisamente os docentes. E ao nível desta visita, já agora, os nossos alunos viajam nos mesmos autocarros, basicamente. Aliás, estes 2 autocarros são os autocarros que costumam fazer as viagens dos alunos. O município facultou este transporte e, acima de tudo, quando fizemos de elaborar o itinerário, houve um cuidado que foi mostrar à população docente e não docente, porque também houve funcionários que acompanharam esta visita de estudo, as valências que nós temos, ou seja, por exemplo, o Centro Escolar do Cávado, muitos dos nossos colegas da secundária não o conheciam e também faz bem a todos conhecerem a realidade em termos de valências do Conselho, bem como, além destes equipamentos, a nossa realidade, ou seja, as distâncias de cada uma das aldeias ao centro do Conselho. Por exemplo, também ficaram hoje a conhecer o Polo Interpretativo do Lobo, uma valência nova da aldeia de Espinho, que também ficaram a conhecer, ou seja, acima de tudo, dar a conhecer o que de melhor temos, mas também a nossa realidade, para que no fundo, quando às vezes, eu também como professora sei disso, quando me chega um aluno do Rivães, tenho uma percepção das horas que esse menino saiu de casa e das horas que esse aluno chegará a casa, que às vezes é um bocadinho diferente dos alunos oriundos de um outro para nós local. otimizarmos o rendimento, ou seja, deles também. Além do momento de lazer e de convívio, que também é muito necessário, um momento de
constatar a realidade em termos de equipamentos e de valências ligadas à educação, mas também, acima de tudo, da realidade, das distâncias, do estado, das vias e tudo mais do nosso concelho. Uma provocação que não é tanto como isso. É o conhecimento dessa realidade leva o professor a ser mais permissivo em relação a eventuais atrasos do aluno, eventuais comportamentos assim, menos disciplinados. Não, porque eles têm uma rede viária que os transporta até àquela hora, ou seja, mas o professor não é mais permissivo porque há uma rede de transportes que chega às 8h20 no máximo, automaticamente ele não tem desculpa para chegar às 9h menos 1/4. Claro. E aliás, os que chegam mais tarde, no geral, não são os oriundos das freguesias mais distantes, como todos sabemos, mas tornam não mais permissivo, mas mais compreensivo com uma realidade. E claro que é diferente e nós todos sabemos, porque quando um professor também tem que se deslocar para dar aulas 40, 50, 60 km, também é um handicap que o segue durante todos os dias, ou seja, não é tornar mais permissivo, é tornar mais compreensivo e conhecedor da realidade desse aluno, até o próprio enquadramento. Por exemplo, um aluno às vezes não gosta da sua aldeia, mas se o professor conheceu a sua aldeia e até valoriza aspectos dessa aldeia, o próprio aluno também se calhar fica com uma outra visão da sua aldeia porque alguém reconheceu aspectos na sua aldeia e os valorizou, o que também é muito interessante para a faixa etária dos nossos alunos. Paulo Magalhães, sobre este particular, quer pronunciar-se? Relativamente ao que é a realidade que os professores encontram, embora, conforme lembra o professor Rui, a Escola de Vierdim tem um quadro fixo já de anos, não é? Sim, pessoas que conhecem a realidade do Conselho. E a maior parte das pessoas já conhece a realidade do Conselho e, francamente, tem melhorado. O Conselho tem melhorado muito nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à rede viária e ao transporte dos alunos, fruto da parceria entre o agrupamento, a Câmara e a Associação, e aquilo que você dizia há pouco, de ser permissivo ou não, acho que não se põe, porque a rede viária, os transportes, os autocarros chegam sempre a horas, pontualmente um ou outro pode falhar, mas isso é devidamente prontamente avisado à direção. Mas eu gostaria de voltar atrás um bocadinho no que diz respeito às instalações, que você um bocado cortou-me, e eu gostaria de salientar que os problemas que muitas vezes nós encontramos na escola, e muitas vezes os pais falam, a maior parte é fruto de problemas que os nossos filhos causam. E esses problemas que são causados pelos nossos filhos, muitas das vezes esses não nos interessam. E acho que nós devíamos cada vez mais interessar-nos sobre esses problemas, porque, como dizia o professor Rui... Mas também, como temos dito aqui, são poucos os pais que contactam a escola. Sim, são poucos. Embora que nos últimos anos temos, graças a Deus, essa tendência tem melhorado e muito. Cada vez estamos a ter mais pais à escola e continua a fazer este repto. Apareçam mais vezes, serão sempre bem-vindos, a escola está lá para vocês e aberta. E também gostaria de focar aqui um aspecto, você falou no aspecto sanitário, e eu gostaria de falar noutro aspecto que acho que ainda é importante, o seu, mas este também é muito importante, que é o facto de ainda termos as coberturas de amianto. É que nós ainda continuamos na nossa escola com coberturas de amianto. Com tanta publicidade que se faz à retirada de amianto das escolas, nós ainda continuamos com muitos metros quadrados de amianto. Não obstante da reclamação que a Associação fez na Assembleia da República no passado e conseguimos que retirassem 300 metros, mas o que é certo é que ainda continuamos. Já tiramos os cobertos interiores, já foram todos refeitos, agora faltam as coberturas dos pavilhões. Isso também é uma das coisas que nós deveríamos debater-nos sobre isso, porque é a saúde dos nossos filhos. E nós não sabemos o dia da manhã. A problemática do amianto ainda não está devidamente estudada a 100% e não sabemos quais vão ser essas consequências no futuro. E deveríamos lutar sobre isso. Por isso é que essa nova fase de obras que estaria prevista para a nossa escola era muito importante que arrancasse quanto antes, porque temos um parque escolar de excelência, à exceção daquele bocadinho que era preciso alterar. E o que está a ser feito? Já agora, uma vez estamos a falar no nosso parque escolar, e também já foi uma reivindicação e algo que se vem falando
desde que, por exemplo, foi inaugurado, entrou novamente em funções a Escola Básica de Roças, que era o percurso que unia a Escola Básica ao pavilhão desportivo da Fundação Quintas. Está a ser concluído de maneira a assegurar toda a parte de segurança e de forma a que os alunos possam percorrer esse espaço nas melhores condições, ou seja, é uma obra que está prestes a ser concluída, foi efetuada durante a paragem de ano letivo, de maneira a não colocar em risco o acesso dos alunos, ou seja, neste momento está mesmo a concluir no fundo, o melhoramento em termos de passeio que une a Escola Básica de Roças ao pavilhão onde são, no fundo, ministradas todas as AECs e a prática de educação física. Acresce também a alteração de piso na Escola de Guilhofrei, onde na área do recreio deixou de ser uma área em areia para passar a ser uma área com o pavimento em borracha, que pronto, faz com que os meninos de facto não sujem tanto e que continuem a ter as suas brincadeiras com um piso diferente, ou seja, são dois melhoramentos que eram reivindicados há muito tempo, em Roças e em Guilhofrei, acrescem agora os cais de embarques da EBS e também a cobertura em termos de embarque da Escola Básica Domingos Abreu. A propósito da questão dos embarques, e podemos entrar já para aí, creio que nunca se falou aqui da possibilidade, particularmente aqui na sede do Conselho, onde eventualmente haverá mais alunos, de haver um circuito para os alunos, evitando que os pais cheguem contribuam para o constrangimento do trânsito naquela hora de chegada e recolha. É assim, quer na secundária não, desculpem-me, quer na EBS, quer na Domingos Abreu, há um circuito específico para pais, onde no caso da EBS há um corte à direita para o cais de embarque dos autocarros e segue em frente para a portaria os carros particulares, não é, professor Rui? Continua assim. No caso de Domingos Abreu, também há ali uma inversão de marcha que é sempre acompanhada pela Polícia Municipal nas horas de afluência de transportes escolares. E ainda funciona a Escola Segura da GNR. Sim. Ou seja, mas a Tem Polícia reforço, Municipal neste está caso, sempre também nessas horas de reforça chegada, o trabalho da GNR. reforçado também e em colaboração com a Escola Segura, ou seja, há no fundo circuitos complementares para pais e para transportes escolares. E só não são melhores porque na altura da construção, no caso do centro escolar, as reivindicações da Associação de Pais nunca foram ouvidas. Porque o problema que se põe hoje ali na Domingos de Abreu é um problema estrutural e dificilmente será resolvido. Aliás, estas alterações ao cais de embarque, quer na EBS, quer na Domingos Abreu, foram tomadas 3 meses após a iniciarmos em funções, porque consideramos que de facto era necessário e era motivo de potenciarmos a segurança no cais de embarque e desembarque dos nossos alunos. E antes de irmos mais além, as questões que sempre são, digamos, sacramentais nestas conversas, que é, além desta questão dos transportes, que está resolvida, como sempre. Sim, o circuito mantém-se idêntico ao do ano anterior. A questão da alimentação mantém-se também? Sim, mantém-se também a alimentação. Exatamente, a mesma empresa a quem foi concessionado o serviço foi por 1 ano, portanto, estamos a falar de anos civis, termina em dezembro, vai continuar, aquela começou em janeiro, e todos os problemas pontuais que vão surgindo vamos resolvendo e vamos controlando assiduamente o serviço que estão a prestar e dentro daquilo que é o caderno de encargos aos alunos. Em termos pessoal docente e não docente. O Rui está a falar em termos da ABS. Em termos de pré-escolar e de primeiro ciclo, as refeições mantêm-se gratuitas, quer para o pré-escolar, quer para o primeiro ciclo, sendo confeccionadas e distribuídas pela Vieira Cultura e Turismo, à exceção da Escola Básica de Roças, no que se refere ao pré-escolar, que é o Centro Social de Roças que assegura essa confecção e fornecimento, sendo a ementa igual e uniforme em todos os equipamentos de pré-escolar e do primeiro ciclo.
Relembro aqui uma conversa que tivemos quase no final do ano passado sobre algumas alterações que tivemos que fazer em termos de composição e distribuição de alimentos, porque de facto são aconselhamentos que resultam da lei e também em termos nutritivos. E há acompanhamento de nutricionistas nas empresas que fornecem esse tipo de serviço também. Os pais. Relativamente à questão da alimentação. O que nós temos a dizer é que desde que a mudança da confecção da alimentação passou para o Domingos de Abreu, melhorou significativamente. O que nós queríamos é que essa alteração acontecesse também no Cávado. É uma das nossas reivindicações que temos debatido muito com o Executivo, principalmente com a Sra. Vereadora. Seja fornecida a partir daqui? Não, que sejam confeccionadas no centro do Cávado. E porquê o Cávado? Explica. E porquê o Cávado? Porque tem uma cozinha totalmente equipada, topo de gama. Está preparado para isso e os nossos meninos do Cávado têm o mesmo direito que os outros meninos de terem a confecção feita na hora e no local. Na hora e no local. É uma das reivindicações que estamos feito à Sra. Vereadora. Que estamos a equacionar. E que estamos a trabalhar nessa, que já conseguimos que fosse passada aqui para o Domingos de Abreu e já foi uma vitória. Relativamente lá abaixo à EBS, volto como a EBS, quem diz EBS diz o agrupamento todo, que são todas as escolas do Concelho. Eu convido os pais mais céticos a visitarem a escola na hora do almoço, porque às vezes fala-se em conversas de cafés que as refeições são isto, são aquilo, e não é de todo verdade. As pessoas deveriam inteirar-se na hora do almoço, ir visitar. Obviamente que as refeições não são como as nossas de casa, obviamente, como disse a Sra. Vereadora, respeita critérios da lei. São feitas para a maior quantidade de pessoas. Exatamente. Agora, era bom que os pais entrassem, vissem, observassem essas refeições. Uma realidade que também me chega aos ouvidos é que, aparentemente, as opções de alguns alunos é de rejeitarem por rejeitar, apenas. Mas isso é um problema educacional. Isso é um problema que nos vai de casa. A escola existe para ensinar, não para educar. Já é uma coisa antiga. Se a gente chega a uma cantina e se nos põe vegetais e nos podemos comer, nós queremos, pomos para o lado, isso é gastar dinheiro aos pais. E lembro que a refeição na escola é uma das mais baratas que existem, 1,74€, se não estou em erro. E por 1,74€ os senhores têm uma refeição equilibrada, saudável, com sobremesa variada, sopa e um prato principal e pão, e que podem repetir. E isso às vezes entristece-me quando a gente vê muitos dos nossos alunos nos cafés a consumir. E eu muitas vezes questiono-me a mim mesmo de onde é que vem esse dinheiro para poderem ir para os cafés consumir, quando sabemos que é muito mais caro consumir fora da escola do que dentro da escola, e que não é tão equilibrada nem saudável. E é uma das perguntas que eu às vezes faço: como é que existem encarregados de educação? E isso discute-se com os pais sempre que é possível. Sempre que é possível, sim. Já ouvimos dizer. Nos conselhos gerais, nos conselhos de turma, em reuniões do Conselho Municipal de Educação, porque é uma realidade, César Luís. Mas já ouvimos o Paulo Magalhães, na qualidade de Presidente da Direção, já há algumas conversas, digamos assim, lamentar a ausência dos pais na participação naquilo que são os encontros ou as assembleias. E eu acho que deveriam participar mais, porque nunca, é assim, muitas vezes nós só nos lembramos que a associação existe quando troveja, e a associação existe o ano todo. E embora às vezes a gente faça, porque não fazemos publicidade de tudo o que fazemos, porque não é nosso hábito andar a publicitar tudo o que fazemos, às tantas deveríamos, mas não o fazemos, por opção. Mas nós estamos sempre em sintonia tanto com a autarquia como com a direção para vários problemas, e são muitos, que muitas vezes não vêm a públicos e que são resolvidos sem ninguém se aperceber. Agora, o que eu digo é que nós pais deveríamos ser mais interventivos e mais participativos. Devíamos não é só levar o menino à escola, porque veja o exemplo, por exemplo, do primeiro ciclo e do pré.
No pré e no primeiro ciclo, nós enquanto pais vamos todos os dias à escola falar com a professora, ver isto, ver aquilo. Quando eles vão para o 5º, 6º ano, eles parecem que crescem, os nossos filhos, mas eles não crescem, continuam na mesma pequeninos. E deveríamos continuar a ir à escola, falar com o professor, com o funcionário, saber como é que está a correr o dia. Eu questionava-vos aqui, na vossa opinião, o que é que falha aqui? É o desinteresse dos pais? Olha, relativamente à participação dos pais, eu tenho a dizer-te que na escola estamos muito satisfeitos com a obrigação que lhe é cometida pela educação dos seus filhos. Tivemos uma fase que não estávamos satisfeitos ultimamente, e os próprios relatórios Tem melhorado bastante. Dizem-nos, não é, que tem melhorado significativamente essa participação dos pais. Portanto, deixa-nos satisfeitos. Agora, nunca esquecer que a educação dos filhos o primeiro responsável são os pais. Não podemos delegar esta responsabilidade em ninguém, em escola nenhuma. Os pais têm que ser os primeiros responsáveis dos filhos. Quando não estiverem satisfeitos com a educação dos filhos, com os professores dos filhos, com os diretores dos filhos, com as escolas dos filhos, têm que fazer aquilo que alguns costumam fazer. Vão à escola e vão se inteirar daquilo que está a acontecer na escola e pôr as suas sugestões. Mas ponham percentagens nisso, se consegue. Quantos pais são capazes de ir à escola, chamar a atenção? Temos muitos que vão, e alguns vão sem razão, mas muitos que vão com razão e dão sugestões válidas para o funcionamento da escola, do agrupamento. Muitos são metade dos pais encarregados de educação, não, é um quarto, assim, é um décimo. Nós temos 1.500 e poucos alunos, este ano tínhamos 1.620, 25 alunos, no próximo ano vamos ter 1.516. Temos menos 105, 106, o que também nos deixa triste, não é? E que diz que tipo que tipo de conselho é que... Mas alunos que abandonam ou alunos que mudam de escola? A baixa natalidade. A baixa natalidade. Sim, e então é de facto um dos dilemas que temos e uma das coisas que temos que resolver nos concelhos como Vieira do Minho. Os concelhos do interior estão todos a perder alunos, a perder gente. E isso entristece. Muitos a fugirem para outras escolas para Braga, por exemplo. Mais me entristece ainda aquilo que está a passar agora com as constituições das turmas e aquilo que somos obrigados, que deixem-te assim insatisfeitos. A questão das constituições das turmas também é um tema e já que vamos caminhando para o final, também era um tema para falarmos. É que há, pela comunicação social, se vê, se ouve e se lê, com o aumento de alunos por turma, trouxe algum descontentamento, além naturalmente dos professores, por razões pedagógicas e também por razões de emprego, naturalmente. Mais alunos concentrados em turmas maiores requerem menos professores, porque isso naturalmente prejudica o normal funcionamento da escola em termos pedagógicos. Para todos. Também Vieira do Minho não foge à regra. Aqui também há descontentes com isso. É exatamente. E não só. Não é só o pior não é isso. O pior é que, além disso, nós no primeiro ciclo estávamos a viver um momento terrível. É mudar as regras a meio do jogo. Que tem a ver com o cumprimento que nós temos que cumprir. A lei que temos que cumprir, mas que eu estava convencido que em Vieira do Minho não iria acontecer tão cedo, porque uma vez que fizemos o reajustamento da rede escolar em 400 escolares e aquilo que estava implícito nesta reordenação, sem nunca foi dito por ninguém claramente, mas estava implícito que nunca mais íamos ter um professor 4 anos de escolaridade, um professor 2 anos ou 3 de escolaridade. O certo é que no Conselho já temos, em Roças e Guilherme, em Vieira do Minho vamos ter este ano, e também já temos no Cábado. Eu estava convencido que isto não acontecia mais. E o facto é que acontece, e que deixa muito triste os pais, deixa mais tristes ainda os professores e os diretores e a minha equipa, e não conseguimos fazer nada. Era e depois... O que é que podem fazer? E é muito difícil de explicar aos pais por que razão é que os filhos deles, a partir de um determinado momento, ou temos que desmembrar turmas, ou temos que recolocar alunos, é uma chatice tremenda, porque nós temos que cumprir leis e a isso não podemos fugir. E há
pais que mesmo não estando convencidos da situação estar resolvida e que vão fazer tudo para resolver, não é? Compreendem a nossa situação, mas há outros que não querem compreender. Isso então é mais difícil e desgasta-nos muito mais. E não só, as demarches que fizemos durante o mês de agosto sim. a respeito o desse caso concreto assunto. de Vieira do Minho, mal foi detectado a Associação de Pais, o agrupamento A e o Câmara. município, e vou passar à senhora professora Elsa para explanar também aquilo que foi feito desde julho para que isto não se verificasse. Quando soubemos desde o fim de julho que começamos a tomar providências. Antes de julho, inclusive, houve reunião do Conselho Municipal de Educação, onde consideramos pertinente que, de facto, no nosso Conselho, dado que houve uma requalificação em termos de parque escolar e a junção em 4 centros escolares com o encerramento de muitas escolas, que não houvesse turmas com mais do que 1 ano de escolaridade. Claro que sabemos, por exemplo, o Guilho Freio, o número de alunos poderá ser quase constrangedor para que isso seja uma realidade, mas que não houvesse turmas mistas. No Cávado não há. Em Guilho Freio e Roças há por um limite do reduzido número de alunos, porque senão, se não houvesse, poderia inclusive comprometer a abertura que os centros educativos poderiam vir a ser pousadas. Ironicamente, evidentemente. Mas continuando, em termos da EBS Vieira de Araújo, o que acontece? No dia... O agrupamento fez uma proposta para a constituição de turmas, que eu fui acompanhando também. No dia 30 de julho, uma vez estava no processo de elaboração e de validação de turmas, foi enviado pelo município ao delegado regional, no fundo, um e-mail a relembrar o facto de, em Conselho Municipal de Educação, a nossa pretensão de não termos turmas mistas, o facto de termos 19 alunos em Vieira do Minho e 3 alunos em Roças, que embora fossem inscritos ao nível do primeiro ano, condicionalmente, a sua inscrição seria efetiva e seria muito importante manter esses alunos, porque impediria que houvesse turmas mistas. Posteriormente, essas turmas enviadas pelo agrupamento não foram validadas e a partir daí tem sido recorrente os esforços, quer do município, quer dos restantes parceiros que constituem o Conselho Municipal de Educação, no sentido de tentar minimizar e reverter esta situação. Posso-vos dizer que o seu Presidente deve estar neste momento em contacto, ou aguardar um contacto do Delegado Regional de Educação do Norte, no sentido de, mais uma vez, desenvolver todos os esforços que são necessários no sentido de reverter esta situação, ou seja, estão envolvidos todos os esforços de forma a tentarmos que uma realidade que existe em Braga, que nós sabemos que existe em Braga, foi notícia esta semana, ou seja, escolas de Palmeira, de Lamacens, de Nogueira e outros locais, em todo o país existem turmas com mais de 1 ano de escolaridade, que de facto não seja por falta de esforços nossos que essa realidade existe em Vieira do Minho. Espero que assim não aconteça e, como professora que sou, sei também que o facto que não é um elemento facilitador termos turmas mistas. Como encarregada de educação, embora não seja, também reconheço que é uma luta que os pais travam pelo sucesso dos seus alunos e pelo melhor para os seus educandos, que eu acho que é legítimo, pelo que a autarquia e os restantes parceiros foram unânimes em travar esta luta e desenvolver todos os esforços que consideram necessários nessa mesma situação, porque de facto a educação é basilar e tudo aquilo que pudermos promover no sentido de potenciar o sucesso, faloemos, nem que isso exija todas as nossas energias. Neste quadro, professor Rui, ainda sobre este assunto, que perspectivas, temos 2 minutos, muito perspectivas difícil, para muito este difícil. ano Ainda 2015, hoje, só para resolver este assunto, José Luís, muito difícil. Ainda hoje consegui falar com o seu delegado regional, consegui falar também com o Diretor-Geral da Educação, dos estabelecimentos escolares, e é o que se passa no país. Está muito difícil, contudo as pessoas têm todo o direito de se manifestar, de não concordar, que eu faria o mesmo. Relativamente à tua pergunta? Neste quadro, este ano escolar avizinha-se mais fácil ou mais difícil para as escolas? O início deste ano escolar avizinha-se como muito mais difícil e muito diferente dos últimos anos escolares. E mais por esta particularidade que acabámos de falar. Ao nível do primeiro ciclo. Ao nível do primeiro ciclo, exato. Nos restantes níveis, segundo e terceiro ciclos? No terceiro ciclo, acho que vai ser dentro daquilo que nós esperamos que aconteça. Com professores colocados atempadamente? Meia dúzia de professores talvez não. Faltam-nos 5, como te disse,
que os concursos ainda não estão abertos, ainda não podemos abrir concurso para colocar, que são professores que se encontram de baixa média. Mas há concursos em andamento, se eu temos, percebi, um em técnico, anúncios que um não técnico página. especialista que deve estar contratado no início da próxima semana. Portanto, vamos ter o problema dos 5 que estão de atestado de baixa médica. Paulo Magalhães, a pergunta é a mesma, com um quadro assim. É assim, com um quadro assim, nós não contávamos com esta rasteira para o início do ano letivo, porque, como disse, estamos a trabalhar no início do ano letivo desde muito cedo e avizinhava-se um início do ano letivo sem percalços. Com esta mudança de regras e com esta mudança de lei, apanhou-nos a todos desprevenidos, mas desde a primeira hora, tanto a autarquia como o agrupamento e a associação incentivaram esforços para tentar mudar, mas como você ouviu, estamos ainda à espera. Agora, que vai ser mau para o início do ano letivo, principalmente para o primeiro ciclo, porque vamos ter crianças mudadas de turma, 2, 3 níveis de ensino numa turma. Se não é fácil para uma criança, não é fácil para um professor, enquanto pai também não é fácil aceitar isso, não vai ser muito fácil aceitar isso, porque o que nós queremos é o melhor para os nossos filhos e por mais boa vontade e por mais esforço que a escola tenha, os professores tenham, vai ser muito complicado lecionar assim. Professor, vai concluir, mas junto-lhe isto é um retrocesso. Desta forma Sim, é um retrocesso. Claro que aí vai obrigar o agrupamento, e é um grande desafio que, em termos de apoio, uma vez que também há professores de apoio, que façam uma redistribuição desses apoios de maneira a suprir estas dificuldades, ou seja, vai necessitar de aguçar o engenho, não é? Que não vai ser fácil, porque não vai ser fácil, uma As disparidade. são fáceis de fazer. Um aluno numa turma mista tem metade do tempo de aulas que outro terá numa turma que não é mista. Ou seja, Por isso, Claro. ninguém venha a dizer isto, é que um eu já sei. retrocesso. Claro que Eu também, se fosse encarregado de educação, também não queria. é um retrocesso e claro que não posso estar contente com esse retrocesso. Assim aprendemos nós, os mais velhos. Quando no fundo estamos ao molho. a tomar todas as diligências no sentido de potenciar o sucesso e vemos que há algo que pode às vezes comprometer esse mesmo sucesso. Estamos aqui a falar na importância das instalações, numa rede viária, nas refeições, também tudo isso temos que ter, no fundo, o que está na base. Está na base um professor, um contexto de sala de aula e os alunos. Ou seja, isto é a essência do processo de ensino-aprendizagem, que é extremamente importante. Ou seja, é um desafio. Claro que eu deixo este desafio também a todos os pais e encarregados de educação. Se calhar porque as pessoas se habituaram a ver na escola, muitas vezes recorrem à Câmara, e há um bocadinho, quando estamos a falar da participação dos encarregados de educação, muitas vezes perguntam e equacionam, e há que também ouvir essas pessoas, muitas vezes direcioná-las para o agrupamento, para a associação de pais, respondermos nós a essas questões de condução do nosso âmbito, mas acima de tudo também cultivar uma cidadania. Não é à toa que o nosso projeto educativo continua a ter isto como basilar, e é importante porque nós, por norma, os portugueses não somos de ter uma atitude muito participativa, é o porque sim ou porque não, mas às vezes não reivindicamos, não somos sugestivos. Muito passivos. E esta parte, às vezes, de sermos tão passivos, faz com que também na educação sejamos. Por isso há esta necessidade mesmo de apelar a uma participação. Isso leva a que, mais tarde que cedo, viramos cá para analisar este primeiro período, pelo menos. Se calhar mais cedo do que tu pensas. Muito mais cedo do que só uns segundos, Olha, vou-te dizer uma só uns coisa. segundos, professor. Vamos estar a falar disto muito mais cedo do que falamos na colocação do pessoal docente. Ao nível do pessoal não docente, também é necessário, e na escola não há o nosso gráfico não falta. nos permite pensar em mais nada. Escolas houve em que foi aberto concurso para colocação de docentes, em que a fórmula aplicada que está em vigor dizia que tinham pessoal docente em déficit. Nós diz que temos a mais e muitos mais do que achamos que são os necessários, atendendo a que temos Achamos que são com baixa médica. Mas significa que vai perder alguns? Nós perdíamos, sim, aplicando a fórmula, perdemos na ordem de 18. Mas isso vai acontecer? Não, cá eleições e tal. É assim, um período já agora. No futuro, Pronto. olha, queria aproveitar para desejar a todos Aqui, exatamente. um bom fim de semana, desejar um bom ano aos alunos, aos encarregados de educação, e colocar a mim, como diretor, e a minha equipa à disposição para tratar de todos os assuntos que os encarregados de educação achem pertinentes tratar, que essa é a nossa obrigação.
Paulo Magalhães, também, enfim, os seus votos, digamos, para o ano. Desejar um excelente início de ano letivo, que tenhamos muita perseverança e muita calma nesta hora, como se costuma dizer, e temos que, como diz o professor, estamos cá para ajudar, estamos cá para estar com eles, com os pais, com os meninos, e que tenham o início de um excelente ano letivo. Independentemente do que disse, está otimista? É sim, estou otimista, eu sou otimista por natureza e os alunos sempre me transmitiram este otimismo e os encarregados de educação também. Eu acho que, embora seja otimista, há problemas, esses problemas têm que ser resolvidos e têm que ser ultrapassados. E congratulo-me de fazer parte de um executivo onde, de facto, a educação é tão basilar e é tão importante, e mesmo que isso implique gastos que sabemos que implica, há gastos que são investimentos no futuro, e daí ser tão importante esta parte da educação. Por isso, é um cumprimento muito especial da professora Elsa para todos os meus meninos que me estão a ouvir e para todos os encarregados de educação. É certeza que vamos lutar e vamos melhorar. Eu de facto não esquecíamos os parceiros, são importantíssimos. A autarquia, a Associação de Pais, a Escola Segura e muitos outros que agora não saúde, a educação para a saúde, são importantes. A CPCJ, a Rádio Alto Ave, também vós, são importantíssimos para que conseguimos, para que o agrupamento consiga, por vezes, levar com um efeito muito positivo as atividades que se propõe a organizar. E os meus professores e os funcionários dos estabelecimentos de ensino que compõem o agrupamento, todos eles são aquilo que de bom fazemos. O que é de mau é nosso, de certeza absoluta, principalmente o diretor, mas aquilo que de bom que se faz na escola é deles, de certeza. Registro essa modéstia, professora, para concluir. Agradeço a presença de todos, do Presidente da Associação de Pais, Paulo Magalhães, do Diretor da Escola, do professor Rui Monteiro da Silva, e também da Vereadora do Pelouro, a professora Elsa. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado e que o tenha feito, continua com um bom fim de semana, 2 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.